Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Flávia Bello. Eu trabalho com comunicação e gerenciamento de crises já desde 2012 e estou aproveitando esse momento para tentar dar o melhor de mim para ajudar as pessoas, ajudar as empresas com o meu conhecimento, no sentido de explicar algumas ferramentas, contar um pouquinho para vocês como é que funciona o gerenciamento de crises e como que as empresas podem se beneficiar dessas ferramentas nesse momento, ajudando elas tanto na recuperação imediata, nessa fase de emergência, que a gente fala de uma fase de sobrevivência, né, em que tem que lançar a mão ali de uma série de ações imediatas, de curto prazo, realmente para sobreviver nessas 2, 3 semanas. É uma fase de grande adaptação. E a gente está falando também aqui sobre a necessidade já de planejamento, né, de elaboração de cenários, de uma série de atitudes que as empresas também precisam tomar nesse momento, já visando uma fase aí de transição, pré-recuperação do negócio. Bom dia, Ricardo, Diogo, né, que bom ver vocês aqui. A gente está falando aqui sobre gerenciamento de crises para empresas. Bom dia, Sandra, como vai? Cici, bem-vindos todos. Estamos falando sobre gerenciamento de crises e como as empresas podem lidar com esse momento utilizando as ferramentas de gerenciamento de crise para sobreviver essa fase tão difícil, né, nesse cenário tão complexo, de tantas incertezas, e ainda dar um passo além, que é ter um benefício ali a médio e longo prazo, né? A gente vem falando aí desde segunda-feira, sempre nesse horário. A semana que vem a gente vai mudar de horário, depois eu vou comentar com vocês, eu vou convidar algumas pessoas para conversarem comigo, para a gente entrar mais profundamente em alguns temas específicos. Mas essa semana, desde segunda-feira, a gente vem falando sobre esse cenário que a gente vem vivendo, né, de crise sem precedentes. É um cenário multifacetado. Eu falo desde o início que não existem soluções fáceis. Toda decisão que a gente tomar vai ter algum impacto negativo. O que a gente precisa é estar sereno, é estar firme, é estar seguro desses passos, né, mesmo diante de tantas incertezas, para tomar boas decisões para o nosso negócio, seja você uma grande empresa, seja um pequeno negócio. Tem bastante gente que está conversando comigo na live que tem pequenos negócios, que são autônomos e que estão, obviamente, bastante preocupados com o futuro. E eu tenho passado várias sugestões de ações imediatas que usam a criatividade, a flexibilidade e a adaptação, né? Muita negociação também nesse período, justamente para a gente passar esse período mais crítico, quando as pessoas estão nesse período de quarentena, estão dentro de casa, tem uma demanda muito, né, menor para produtos e serviços, a não ser para produtos específicos que se beneficiam desse momento, né, mas que também pensem para frente, porque essa crise vai passar, né, a gente precisa ter fé nisso, acreditar, mas o fé não é uma fé em que você fica paralisado, é uma fé que te move, né, é uma fé que te faz andar e andar para frente, mesmo diante de, vamos dizer, um tempo nublado, né, e uma nuvem que está ali que não deixa a gente ter visibilidade. Por isso que eu falo que é muito importante elaboração de cenários, porque a hora que você começa a lidar com vários cenários de recuperação, uma recuperação mais rápida, uma recuperação média, né, em médio prazo, uma recuperação mais lenta, você consegue desenhar planos de ação específicos para cada um dos cenários. E a gente sabe também que existem muitas variáveis externas que não dependem da gente, do nosso negócio nesse momento, tanto em relação à evolução da doença, como a evolução dos tratamentos, né? Eu estou falando aqui de vacina, eu estou falando aqui dos medicamentos que estão sendo usados para a cura desses pacientes, mas também das medidas governamentais. Então, é muito importante que vocês acompanhem de perto essas mudanças de medidas provisórias que estão sendo, né, implementadas, principalmente no sentido de legislação trabalhista e também das medidas em relação a créditos, né? Acesso a créditos às empresas. Isso tem, vamos dizer, entrado aí para beneficiar principalmente os autônomos, as pequenas empresas, mas também as grandes empresas via bancos. Então, fiquem por dentro disso, acompanhem isso e vão tomando as decisões aos poucos. Conforme o cenário vai mudando, você precisa ter capacidade de adaptação. E entender também que
pós-quarentena não será o fim da crise, porque a gente ainda vai viver um período de muita adaptação até o que a gente chama de retomada da normalidade. E eu coloco normalidade sempre entre aspas, porque a gente vai viver um novo normal, diferente do que a gente vivia antes. E justamente essa capacidade de mudança da empresa, de mudança dos planos de negócio e eventualmente até do seu modelo de negócio, é o que vai fazer com que ela sobreviva e que vença lá na frente. Mas hoje, o foco do nosso tema é aprendizados e preparação para o futuro. Quem tiver curiosidade em relação a isso que eu falei até então, vai lá no meu canal do YouTube, né? Procura lá Ana Flávia Bello, tem todos os vídeos gravados desde segunda-feira na íntegra para você olhar, e se tiverem qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu estou apoiando quem entra em contato comigo, qualquer ajuda que vocês precisem, obviamente, né, graciosamente nesse período, porque, né, eu entendo que cada um tem que fazer o seu melhor para contribuir com o próximo, né? E essa solidariedade aí dentro da possibilidade de cada um, que é o que vai fazer com que a gente conjuntamente vença essa batalha tão difícil. Então, voltando novamente ao hoje, a gente vai falar de aprendizados, lições aprendidas. Quando a gente fala de gestão de crise, existem sempre 3 fases. Uma fase de preparação, em que a gente se prepara para uma crise que ainda não chegou. Uma fase que a gente chama de gerenciamento de crise, que a gente dá as tratativas de crise quando essa crise chega, que é o momento que a gente está vivendo, né? Muita gente foi pega de surpresa, muita gente minimizou esses riscos, e o que a gente está fazendo hoje são os planos de contingência para reação, né? Reagir ali em relação a um problema grave que chegou, uma ameaça grave num cenário incerto que faz com que a gente tenha que tomar atitudes rápidas também para poder sobreviver nesse momento. Então, isso é o período de gerenciamento da crise. Existe, pós-gerenciamento de crise, o que a gente chama de lições aprendidas e aprendizados. Porque no entendimento de quem trabalha com gestão de crises, existe sempre uma oportunidade aí diante de uma crise. Claro, arranhões sempre vão acontecer, né? Ninguém passa ileso por uma crise de um porte como esse. Mas a gente entende que existe, durante esse período de crise, uma oportunidade da gente enxergar gaps, enxergar melhorias que a gente precisa fazer, que a gente precisa implementar. Às vezes projetos que estavam engavetados há anos e que de repente as organizações passam a acelerar nesse momento e dar prioridade. Claro, tem projetos que a organização deixa em stand-by, ela segura nesse momento, né? Alguns ela aborta momentaneamente, mas outros ela acelera. Por quê? Porque é um momento de transição, é um momento de mudança, e essa capacidade, né, a gente chama muito de resiliência, né? O termo resiliência é muito usado em continuidade de negócios, né? Que é essa capacidade da empresa justamente mudar, se flexibilizar, se adaptar para uma retomada de negócio. Então, se a empresa tiver a capacidade de olhar para esse momento com um olhar aberto para aprender com ele, e fazer uma reflexão, o que está certo nesse momento? O que eu estou fazendo correto? Eu criei um comitê de crise, eu mudei alguns fluxos, eu já tomei algumas iniciativas imediatas, mas eu também estou olhando para o futuro, bacana. E o que eu tenho de oportunidade aqui de melhoria? O que não está legal? O que eu não estou engajando? Que variável que está muito fora do meu controle que eu preciso trazer um pouquinho mais para dentro? Será que eu olhei o meu negócio como um todo, os impactos dessa crise dentro do meu negócio sobre diversos aspectos financeiros, humanos, de continuidade de negócio, comercial, de marketing, né? Dentro de toda a organização? Claro, eu sou um negócio pequeno, às vezes é mais fácil de entender esse impacto. Agora, se eu sou um negócio já médio para grande, eu preciso ter um comitê aí já multifuncional, porque os impactos eles acontecem em todas as áreas. E eu preciso ter esse olhar das áreas justamente para compilar tudo isso e ter um grupo focal que esteja olhando o todo. Será que eu estou fazendo isso ou é uma capacidade de aprendizado? Né? É uma oportunidade de a gente aprender. Porque o aprendizado, gente, é o que vai gerar vamos dizer, melhores cenários lá na frente e melhor preparação para futuras crises que obviamente virão, né? Então, falando sobre lições aprendidas, existe até uma metodologia para que você faça isso, né? E uma grande parte dela é justamente você ter a humildade nesse momento de crise ou pós-crise ou logo na sequência ali, para pensar onde eu errei, onde minha equipe errou.
Será que as pessoas que, né, tiveram esse gerenciamento de crise, elas foram rápidas o suficiente? Elas foram assertivas? Elas agiram com emoção ou elas agiram com a razão nesse momento, né? Será que os fluxos estavam corretos? Será que o desempenho do líder foi adequado? Ele tomou as decisões na hora que precisava tomar, ou o líder titubeou, né, recuou na hora que ele precisava avançar? Será que os papéis dentro dessa equipe de crise estavam claros, ou uma pessoa atropelou a outra, né? A gente está vendo até em âmbito governamental, federal, né, um órgão reclamando do outro, um ministro falando do outro, entrou na minha área, isso daí não é do governo do estado, isso daqui é federal, isso não é desse órgão, isso é do outro, né? O próprio presidente da República falando, né, o ministro da Saúde está tomando decisões que não deveria tomar porque existe uma hierarquia a seguir, ou seja, claramente essa gestão de crise, ela teria oportunidade de ser melhor, né? Das pessoas estarem mais integradas, cada um entendendo o seu papel e fazendo o seu papel, porque à medida também que um líder não exerce o seu papel, outra pessoa vem e precisa assumir para que as coisas aconteçam, e aí é muito mais falha do líder do que da equipe que está assumindo o papel dele pela ausência desse líder. Então, isso é bastante importante que vocês façam essa análise. E aí, numa futura crise, será que essa é a pessoa ideal para liderar as próximas crises? Ou a gente precisa descobrir dentro da organização alguém que tenha mais esse perfil de liderança de crise, né? Porque nem sempre, eu vi uma pergunta ontem dentro de um webinar, dizendo assim, o CEO é a pessoa que deve liderar a crise? Normalmente não. Normalmente não é, vamos dizer, a primeira pessoa na hierarquia que deve liderar essa crise, mas alguém de alta gestão que tenha essa visão mais ampla, que tenha entrada em diversas áreas, que tenha essa capacidade de articulação, essa tranquilidade para lidar com momentos adversos e tomar decisões assertivas, né? Decisões certeiras, porque a gente sabe que a agilidade é fundamental nesse período, mas você precisa ir para o caminho certo. Embora a mudança de rota ela seja necessária, inclusive, mas aí existe uma outra capacidade, que é justamente essa capacidade de você entender durante o andamento da situação que você precisa fazer pequenas mudanças de rumo ou grandes mudanças de rumo e tentar fazer com que essas mudanças tenham um mínimo impacto negativo dentro da organização. Então, parece simples, mas não é simples, né? Vocês que estão gerenciando, liderando equipes de crise dentro das organizações de vocês ou que são donos do seu negócio, hoje estão vendo quão complexo isso é, porque é multifacetado. Existem muitas variáveis que impactam nesse momento dentro do negócio, né? E a agilidade é fundamental. Então, se você travar e falar, nossa, congelei, não sei o que fazer. Tem pessoas que estão falando isso pra mim, Ana, eu tô paralisada, eu tô com tanto medo que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu demito meus funcionários, eu não sei se eu fecho a minha loja, eu não sei se eu abro a minha loja, né? Tem loja aqui do meu lado que está aberta, será que eu tenho que abrir? Né? Ontem uma amiga minha que trabalha numa indústria falou, Ana, eu fiquei 15 dias em casa e agora o meu chefe me mandou voltar para o trabalho já, né? Porque já deu. E aí, né? Como é que é essa orientação da empresa? Então, existe aí uma insegurança muito grande das empresas em relação ao próximo período e elas tomam atitudes muitas vezes impensadas, que é justamente de abrir o negócio agora, de trazer as pessoas de volta ao trabalho no momento mais crítico em que a gente está pré-pico ainda da doença, né? Então, são decisões que não são sensatas, né? Mas será que a pessoa que é o líder que está por trás desse negócio está tendo a calma para pensar sobre isso, para pensar que às vezes um passo atrás agora são dois na frente lá, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de lições aprendidas, é realmente fazer esse exercício, olhar para dentro, pensar o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu posso aprender, porque se a gente passar por uma crise desse porte, sem nenhum aprendizado, e achar que a gente vai sair dessa crise e usar o mesmo modelo mental e o mesmo modelo de trabalho que a gente tinha lá atrás, esse negócio não vai dar certo. Porque as pessoas estão mudando, o mundo está mudando, a sociedade está mudando. Pós-pandemia, a gente vai viver numa outra sociedade, né? É um outro momento e as empresas precisam ter essa reflexão. Oi, Ricardo, tudo bem? Ricardo está aqui comentando, os líderes têm que demonstrar insights sobre as macro tendências. Exatamente, Ricardo. O que a gente espera dos grandes líderes hoje das organizações, muito mais do que olhar para dentro da empresa e pensar, vou demitir, não vou demitir, o que eu como organização posso fazer de maior
né? É o líder inspirador, né? É aquele líder que inspira as pessoas a fazerem o melhor de si. Então, ele toma atitudes em prol de um bem comum e estimula os seus colaboradores a fazerem o mesmo. Mas mais do que isso, é um líder que não está olhando, como o Ricardo falou, para esse momento. É um líder que está olhando para frente, para as tendências, para o que vem lá na frente, né? Existem vários fóruns mundiais que falam justamente, como o Ricardo mencionou, das macro tendências. Então, essas macro tendências provavelmente vão mudar também pós-pandemia, né? Os riscos mundiais que são mapeados também estão mudando. Pandemia era um dos riscos mundialmente já mapeados, mas ele estava lá, se não me engano, em 10º lugar, né? O próprio mundo que trabalha com gerenciamento de riscos, né, com projeção dos riscos, minimizou esse risco, entendeu que talvez não fosse tão momentâneo, que a gente tivesse, pela nossa tecnologia, mais preparado para enfrentá-lo, né? E não era o que a gente viu, porque a gente está vendo o mundo inteiro, mesmo países como Alemanha, como Inglaterra, o próprio Estados Unidos, né, onde o gerenciamento de riscos é bastante forte, sofrendo com essa crise. Então, voltando à questão dos aprendizados, reflita, né, compartilhe, porque muitas vezes os erros eles tendem a serem escondidos nesse momento. As pessoas não querem dar visibilidade aos seus próprios erros, às suas próprias falhas. Então, é importante que você compartilhe, olha, errei aqui, acho que poderia melhorar ali, né? Então, essa liberdade que o colaborador precisa ter para falar, né? Eventualmente, que a liderança não foi atuante suficiente, né? Eu sei que é difícil isso nas organizações, onde existe uma hierarquia, nem sempre a transparência ela é possível, mas quanto mais transparência a gente tiver nesse momento, franqueza nas relações, né? Relações próximas e francas de fato, melhor a gente vai conseguir refletir sobre esses aprendizados. É importante, então, ter esse clima colaborativo e o registro, gente. Registrem tudo. Ontem eu estava dando uma consultoria para um cliente meu e falava, né, faça as reuniões, mas registre o que está acontecendo, porque são esses registros onde você pode depois buscar as referências do que aconteceu exatamente, porque nesse momento de turbulência, muitas coisas passam, né, em branco. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Então, é muito importante você fazer o registro do momento, o registro do dia, qual que é a situação do dia, quais são as variáveis externas, quais são as variáveis internas, qual foi o plano de ação tomado, quais foram as consequências tomadas, o que a gente vai fazer para o próximo dia. Próximo dia, reúne de novo, registra. Depois de 3 meses, você tem uma boa base de informações para refletir. Onde eu poderia ter feito melhor, né? Onde que eu consigo aprender, o que eu consigo implementar, etc. Porque se você não tiver registro nesse período, vai ser muito difícil depois você resgatar, né? Onde é que foi que você errou, o que poderia ter sido melhor. Então, em termos de lições aprendidas, eu acredito que seja isso. E, gente, se a crise serve para alguma coisa e é para a gente aprender com ela e melhorar, a gente tem que se preparar para as próximas. Porque vocês vão concordar comigo que essa não vai ser a primeira pandemia. Bom dia, Werneck. A gente vai sofrer futuramente com outras epidemias, que não sejam pandemias, mas com epidemias. A gente está sofrendo não apenas questões de saúde, mas o mundo vem sofrendo crises de diversas sortes, vamos dizer, né? A gente vem sofrendo ataques tecnológicos por hackers, invasão na nossa privacidade, roubo de informação. A gente tem aí problemas de processos nas empresas que fazem com que as empresas tenham problemas operacionais. Eu estou falando de incêndios, eu estou falando de explosões de caldeira, eu estou falando, né, da parte de mineração ali, né, de acidentes com graves consequências humanitárias e ambientais. Eu estou falando de questões de compliance, né? A gente viu há pouco tempo a Operação Lava Jato, né, tratando aí de questões de relações impróprias com o governo. A gente fala de consumidores, né, que reclamam por questões de produto, de atendimento, que fazem com que as empresas fiquem bastante vulneráveis ali a crises de reputação. Então, as crises, elas vêm de diversos tipos, são de diferentes causas, elas têm diferentes causas, mas uma característica importante é que a maior parte das crises, e grande parte das crises, elas não acontecem de repente, elas são previsíveis. E o que é isso? As crises, elas vão dando sinais, né? A gente não pode dizer que essa crise do coronavírus, ela aconteceu de repente. Desde o ano passado, ela já vinha dando sinais na China de que era uma situação difícil de ser lidada.
né? Então, esses sinais, eles vão aumentando, 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 e aí cabe à organização, primeiro, ter um radar para sinais. Então, não colocar a equipe de crise, de gestão de crise, só para atuar no momento que essa crise acontecer, mas atuar preventivamente. E é isso que a gente fala de preparação. É você ter um modelo de gestão, uma governança de riscos, crises e continuidade de negócio dentro da tua empresa, né? Para você antecipar esses riscos em termos de probabilidade e de impacto no negócio e tratando planos de mitigação, né? Qual é a diferença de mitigação e de contingência? A mitigação é você reduzir a probabilidade daquele algo ruim acontecer por meio de medidas preventivas e corretivas dentro da tua organização. E a contenção ou a contingência é quando o problema já aconteceu e aí você vai ter muito mais gasto e muito mais energia para corrigir aquilo e para ultrapassar e sobreviver àquela situação até a retomada do negócio do que anteriormente. Então, quando eu falo de preparação, eu estou falando aqui de ter uma equipe fixa de crise dentro da empresa, com representantes de várias áreas e que cada representante tenha o seu papel claro, que exista um líder dessa crise, que é muitas vezes ali o porta-voz da organização, mas nem sempre, né? Mas uma pessoa de alta liderança, com visão do negócio, com entrada em diversas áreas e com essas habilidades que eu falei para vocês para liderar esse grupo em momentos difíceis, né? Que exista essa prática do gerenciamento de crise na organização, se não com casos reais, né, que a gente espera que esses casos, né, não existam ou que sejam poucos, mas via treinamentos, simulados, né? A recomendação é que, dependendo do porte da organização e do tipo de risco envolvido, esses simulados aconteçam a cada 3 meses, né? Tem empresa que faz um simulado, treina os líderes, né, com media training e acha que está pronta, né? E não está. Por quê? É igual, eu chamo igual os bombeiros, né? Os bombeiros só têm essa agilidade para atender quando acontece um incêndio, quando acontece um acidente, porque eles treinam muito, né? É treinamento, gente, é processo, responsabilidades, cada um tem um papel, cada um saber exatamente o que vai fazer e treino, muito treino, né? Para reduzir o tempo, por exemplo, né, de atendimento. Então, eles têm muitas técnicas que reduzem o tempo de preparação para que eles saiam com aquele carro de bombeiros. A equipe de crise, ela precisa ter esse mesmo foco, entender que a crise, quando ela acontecer, é prioridade, que o tempo de resposta é fundamental, até para escrever uma nota para a imprensa, por exemplo. Você tem que ser muito rápido, né? Só que você não pode ser inconsequente. Então, você precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo ponderado, né, para não dizer uma coisa e ter que voltar atrás. Então, essa preparação, ter os stakeholders, né, os públicos todos mapeados, ter mensagens-chave já pré-concebidas em relação a diversos tipos de problemas que eu posso vir a ter, de fragilidades que eu possa vir a ter. Então, é ter um plano de riscos, né? É entender as suas vulnerabilidades, entender como você vai reagir se surgir crises de determinados tipos, né? O Ricardo está falando, os astronautas que nos ensinam. O Ricardo, ele teve uma matéria publicada ontem no Estadão, muito legal, fazendo esse comparativo com os astronautas. Eu sugiro que vocês leem, é bem interessante, né? Então, a gente está falando de ter manual de crise, né? Só que o manual de crise não é um livrinho de 100 páginas para colocar lá dentro da gaveta que a organização nem saiba que esse manual existe, né? Os planos de crise, eles precisam ser acionáveis. Então, a empresa, ela precisa ter também algumas ferramentas que ajudem ela a acionar esse plano de crise, a colocar esse plano de crise em prática no momento que essa crise acontecer, né? Então, além de ter a cultura de crise, a cultura de prevenção, né? Algumas respostas prontas ali para esse momento contingencial, eu preciso ter ferramentas que no momento que essa crise aconteça, una as pessoas, facilite a conversa entre elas, sejam canais seguros de informação, que permita compartilhar documentos, que permita atribuir tarefas. E hoje já existem no mercado diversas ferramentas nesse sentido, né? Que ajudam as empresas por meio da tecnologia à integração nesse momento, ao registro dessas informações, né? E ao compartilhamento dessas informações no grupo de crise e também com os clientes, com os outros públicos que estão ali envolvidos. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e eu aguardo aqui as perguntas, é:
Vamos, ao menos, aprender com essa crise, não cometer os mesmos erros, entender que a gente precisa mudar, e uma das mudanças é justamente a gente se preparar melhor para as crises que virão, porque, sem dúvida, elas virão. Eu aguardo aqui os comentários de vocês, as perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta. Patrícia também está aí, Elizabeth, o Hugo, fico aqui à disposição e aproveito esse tempo para lembrar que a gente tem um curso de gestão de crises que está aberto. O link para esse curso, para quem tiver interesse, está na minha bio no Instagram. E, enfim, né, se alguém tiver aí algum ponto que não tenha colocado hoje e que queira também fazer pelas redes sociais, eu estou aí muito à disposição de ajudar, dentro, obviamente, né, da minha capacidade, da minha possibilidade de ajuda e de colaboração. E, mais uma vez, agradeço a vocês. A gente termina hoje essa live, a sequência de lives, né? Desde segunda-feira a gente vem falando. Reforço que os vídeos das lives anteriores, de segunda até ontem, já estão no meu canal do YouTube, para quem tiver interesse em ver. Eu também estou publicando eles no LinkedIn, se vocês preferirem acessar por lá. O de hoje, até o fim do dia, eu coloco lá também. Ele fica aqui também gravado no meu Instagram. E a semana que vem, a gente vai usar um modelo diferente. Eu vou convidar algumas pessoas para falarem comigo, e a gente está avaliando um horário em que as pessoas possam participar mais, porque eu também recebi feedback de muita gente dizendo que esse horário não está tão favorável para eles e que eles prefeririam fazer isso à noite, mais no fim da tarde, à noite. Então, a gente provavelmente deve mudar para a noite para atender mais gente, tá? Se vocês também tiverem dúvidas ou algum ponto que vocês falem, Ana, eu gostaria que você comentasse mais sobre isso, o meu negócio é nessa área, eu prefiro trabalhar aqui com esse tema ou um subtema, né, dentro do gerenciamento de crises nesse momento, a gente traz essa temática para trabalhar na semana que vem, e eu anuncio nas redes sociais quando que eu vou fazer, como que vai ser, enfim, o pessoal da Demanda Consultoria, Adriana e o Roberto aqui agradecendo. Imagina, eu que agradeço, Werneck, obrigada, eu que agradeço a presença de vocês, a contribuição de vocês, e continuamos falando. Eu espero que vocês fiquem bem aí durante essa semana. A gente está vivendo aqui um período ainda que é a ponta de um iceberg, infelizmente, né? A gente vai ver muitos desdobramentos negativos decorrentes dessa crise, mas a gente tem que estar preparado para isso, firme, forte, com propósito, com fé de que as coisas vão dar certo lá na frente. Vamos fazer o nosso trabalho agora, vamos fazer a nossa parte, e lá na frente a gente vai, sem dúvida, colher esses frutos. Obrigada, abraço a todos. Muito obrigada.